um projeto para evitar a disseminação de conteúdo falso, as chamadas fake news. Pois é, o texto do senador Alessandro Vieira institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência e prevê medidas a serem adotadas por empresas com mais de 2 milhões de usuários. Ouvimos hoje pela manhã o professor e doutor em Comunicação e Linguagens, o Moisés Cardoso, que falou aí sobre os riscos das notícias falsas. Bom dia, Belmiro, e bom dia a todos os ouvintes nos acompanhando pela rádio nessa manhã. Quando a gente vê boato, e vai gerando um prejuízo muito grande à sociedade. Agora, quando a gente tem a desinformação organizada, planejada, estruturada por um determinado grupo com uma finalidade, causar o caos, aí a gente tem uma coisa muito mais séria. Note que a agenda da pandemia ela é desviada para discussão menores. Um espaço valioso dos veículos de comunicação que são usados para desmentir coisas que não precisavam nem estar sendo ventiladas. Isso prejudica muito o trabalho da comunicação como um todo. O Senado deve botar em discussão, a partir da próxima terça-feira, um projeto para regulamentar, para reduzir esse número de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. Alguns acreditam que isso seja uma boa proposta, mas tem aqueles que acreditam que isso seja um tipo de censura das redes sociais. Isso é alguma censura ou não? É necessário que se tenha alguma regulamentação para reduzir esse tipo de notícia falsa? Os projetos que tramitam aí no Congresso, na maioria das vezes, eles são muito ruins, porque eles obrigam as plataformas a resolver o problema. Então, eles empurram o problema para um Facebook, para um Instagram, para eles serem multados. E quando isso acontece, eles estão subestimando o problema e também a capacidade da plataforma de resolver tudo isso daí. A resposta que a gente tem disso é que a plataforma simplesmente vai pegar e vai censurar uma informação. Como a gente viu, a partir das eleições de 2018, a limitação no envio de WhatsApp, por exemplo. Aí muitos vão dizer, isso é censura. O serviço de envio de mensagem, isso dali é uma empresa privada, não é a sua liberdade. Não, isso é um espaço comercial de uma empresa. Se a empresa vai ser prejudicada por conta do conteúdo que você posta, que é sensível, ela vai tomar uma medida. Dentro da minha casa, se uma pessoa está se comportando mal, eu peço para ela se retirar. Essa mesma analogia, grosso modo, a gente pode levar para as plataformas digitais. Então, não é bem esse o caminho que deveria ter sido tomado. Por outro lado, o cara que está disseminando fake news, comentário raivoso, isso tem um alto poder de propagação e isso causa danos também. A gente tem um cenário de insegurança digital e que o próprio cidadão comum ele fica sujeito a essa desinformação. E isso vai se misturando com ira, disseminada aí nas postagens. Tem um grupo que me parece buscando manipular as pessoas de boa fé. Tem os sites e portais que são travestidos de jornalismo que usam esse mecanismo de desinformação para ganhar dinheiro. No meio de uma pandemia, com um monte de notícia falsa circulando, tem gente que lucra com isso. E como que lucra? Pelo número de acessos. Se uma notícia é bombástica, entregando uma meia-verdade, ela vai receber um grande número de acessos. Consequentemente, os anúncios que dentro daquela página existem, eles vão monetizar. A notícia falsa e a desinformação, ela é uma máquina de negócio. Por isso que a gente simplesmente não consegue extinguir isso. Com relação à censura, assim como no mundo real, uma pessoa que fala o que quer pode ser punida, no mundo digital acontece a mesma coisa. O problema é que as pessoas acham que existe uma separação do mundo offline e do mundo online. Mas não é isso que acontece. Eu tenho uma coisa só. O digital ele é uma continuação da nossa vida. E se é uma continuação da nossa vida, eu também tenho responsabilidades, deveres e eu também estou sujeito a punições. Mas não é muito difícil identificar quem começou a disseminar a notícia falsa? Eu fiz um pente fino na legislação. A única tipificação de fake news é no Código Eleitoral, no artigo 326-A, divulgar ou propagar por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Fecha aspas. Desde que com
comprovadamente ciente da inocência do denunciado. Essa é a única parte que a gente vê na legislação que fala de fake news. As leis, elas precisariam ser atualizadas para punir a pessoa de forma correta. É uma arma de desinformação. E o problema é que a gente vê essa coisa muito bem organizada. Empresas que, de fato, estão subsidiando esse ambiente da produção de conteúdo de notícia falsa, vai disseminando esse ódio dentro das plataformas. Essas investigações, ela está seguindo aquele velho jargão, siga o dinheiro, follow the money. Somente através disso a gente vai conseguir identificar quem está financiando, porque digitalmente é muito difícil disso ser feito. Informações importantíssimas, né, do Moisés Beio Cardoso, ele que é professor e doutor em comunicação e linguagens, e que a gente levou a conversa com o Beio um pouco mais na linha do dia a dia, né, o que a gente tem que fazer, falando um pouquinho de fake news também. Essa questão da internet, gente, é mais ou menos assim, ó, você pode achar o Belmiro aqui um locutor horrível, vai lá na internet e bota, pô, eu não gosto muito, não gosto do jeito de você falar, não gosto, beleza, cara, isso é a sua opinião, a gente tem que respeitar. Agora você não pode ir lá e ficar xingando, falando um monte de palavrão, trazendo informações inverídicas. Aí você pode sofrer uma punição caso você seja pego. E daqui a pouco isso vai acontecer muito mais corriqueiramente do que hoje. Porque a internet ela vai se fechar, isso é uma coisa natural. É mais fácil, vai ser mais fácil chegar nas pessoas que começam uma informação errada. Só que por enquanto ainda a internet é meio que terra de ninguém, né?